Então, avançando, meu aluno, estava tratando com você do controle financeiro, trouxe para você a redação de 71, inciso 2º. Vou terminar de ler, que eu não consegui terminar na aula passada. Nós vamos direto para o próximo controle, que vai ser o administrativo. Então, me acompanha aí na telinha. Então, compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas dos administradores. A conta do chefe do Executivo, repetindo para você, vai ser julgada pelo Legislativo. Prefeito, Câmara Municipal, governador, Assembleia Legislativa, governador distrital, Câmara Legislativa, presidente da República, Congresso Nacional. Todos os demais administradores, presidente de autarquia, presidente de empresa pública, sociedade de economia mista, as contas vão ser julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas. Tudo bem? E eu digo lá, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Valores públicos da administração direta e indireta. Aí você inclui fundação, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, as sociedades instituídas, nós temos as empresas estatais e as contas daqueles. Olha, aqui nós temos uma tomada de conta especial. Perceba que, de forma ordinária, nós temos até sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Então, sempre se julga essas contas. Agora, qualquer outra pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Aqui nós poderíamos, por exemplo, trazer para você os municípios, os prefeitos municipais que se beneficiam, de alguma forma, de um repasse voluntário do governo federal. Então, o governo federal, quando destina algum tipo de dinheiro público para determinados municípios, deve ser verificado se aquele dinheiro está sendo empregado no objeto daquela destinação. Então, aqui você tem a chamada tomada de contas especiais pelo Tribunal de Contas da União. Bem, contra o controle administrativo, você poderia visualizar no primeiro momento o controle hierárquico, é um controle administrativo, tudo bem? Evidente que dentro do controle administrativo, você tem a administração pública se movimentando de diversas formas. Quando eu falo de autotutela, possibilidade de se autocontrolar, evidente que eu estou falando do controle hierárquico. Quando eu falo de tutela, o controle se a entidade criada, a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, está cumprindo os fins para o qual foi criada, eu também estou fazendo menção ao controle administrativo. Agora, você, cidadão, quando interage com o poder público, quando você entra com um recurso hierárquico próprio, ou seja, quando você vai recorrer de uma decisão proferida por uma autoridade pública, por uma autoridade superior àquela que te causou um prejuízo, isso chama-se recurso hierárquico. Você está reclamando para o chefe da atitude de um subalterno. Esse recurso hierárquico próprio, tudo bem? Mas você poderia também trazer a representação. Qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade ou abuso de poder ocorrido dentro da administração, que você tenha ciência, não que seja direcionado a você, mas que você tenha ciência, você pode representar. Isso é uma faculdade do particular e uma obrigação dos demais servidores, que se você é servidor e verifica uma ilegalidade ou abuso de poder, você é obrigado a representar. Chama atenção ainda de uma outra forma de você interagir com a administração, você, do povo, através da reclamação administrativa. Quando você sofre uma lesão direta, você pode reclamar da atuação administrativa. Imagine que você receba uma informação que vai haver uma obra em frente à sua residência e onde você vai sofrer uma perturbação por um período de uma semana. A obra dura 4 semanas, 4 meses, ou seja, você se programa para sofrer uma perturbação por 7 dias e sofre por 70 dias. Você pode reclamar? Pode reclamar. O nome disso chama-se reclamação administrativa. Você poderia também visualizar uma outra forma de interagir com a administração através do pedido de revisão. Seria o pedido de revisão. Sempre que você sofre uma sanção, você pode pedir
para que seja revista aquela sanção aplicada a você. Normalmente se faz no processo administrativo disciplinar, tudo bem? Quando você recebe uma sanção, ou seja, demissão, suspensão, advertência, se tratando de Lei 8.112, da Administração Pública Federal, você recorre para o ministro autoriza, a ordem dele vai descendo e pede para o chefe da repartição que você trabalha, para chamar uma nova comissão para apurar, evidente que em virtude de fatos novos, né, ou se você conseguir fundar e mostrar que não houve razoabilidade na sanção aplicada, você poderia ter aí a seu favor a revisão do processo. Bem, se você pede para a própria autoridade que aplicou a sanção, não para o ministro, por exemplo, você poderia entrar com pedido de reconsideração. A autoridade reflita, você errou, é uma outra possibilidade. Gostaria ainda também de chamar a atenção que dentro do controle administrativo, você teria o recurso hierárquico impróprio. Nós vamos gastar um pouco de energia com ele, com o impróprio, né? Porque na Administração Pública Federal hoje nós temos uma posição da AGU que diverge do STJ aí, de toda a doutrina, mas vamos tratá-lo. É o recurso hierárquico impróprio, seria a possibilidade de você reclamar para uma outra entidade, que propriamente não existe uma hierarquia, mas você quebra, né, essa relação de hierarquia e reclama para uma outra entidade. Imagine você reclamando para o ministro acerca de um ato de um presidente de uma autarquia, reclamando para o Ministério Supervisor, se reclamando para o Ministério da Previdência de uma decisão dada pelo diretor do INSS, ou seja, se reclamando para o Ministro da Saúde acerca de uma decisão tomada numa agência reguladora, tudo bem? Então, isso seria o recurso hierárquico impróprio, tranquilo? Bem, então vamos gastar um pouco de energia nesses recursos. Eu digo para você, olhando aí na telinha junto comigo, que uma decisão no âmbito de autarquia, desagradando a terceiro. Você poderia ter esse terceiro que não gostou da decisão recorrendo? Sim, evidente que esse terceiro pode recorrer até chegar ao presidente. Sempre uma reclamação vertical. Você não poderia quebrar essa hierarquia e chegar no Ministério Supervisor. Essa é a regra. Agora, bem, perceba que a autarquia ela é criada por lei. Então você poderia sim, evidente que numa outra lei, porque lei pode alterar a lei, você poderia ter uma outra lei a possibilidade do recurso extrapolar aquela entidade. Então, dentro de uma lógica, se você tiver uma lei permitindo, caberia sim um recurso hierárquico impróprio. Essa é a posição do STJ, essa é a posição da doutrina majoritária e somente dessa forma você poderia ter a infração direta intervindo na indireta. Chama atenção que o nome desse controle chama-se tutela ordinária. Chama atenção também para o ilustre mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, que trata da tutela extraordinária. Perceba que quando o interesse público grita, quando o clamor público pede, você de forma excepcional pode descumprir a lei, evidente, olhando sempre para o interesse público. Então imagine que uma autarquia que não poderia sofrer uma revisão do Ministério Supervisor estivesse ocorrendo fatos ali aberrantes, né? O chamado descalabro administrativo, erros grosseiros, fraudes. Poderia a administração direta intervir nessa autarquia? Sim, a fundamentação se dá no livro do ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que chama isso de tutela extraordinária. Então, ainda que não houvesse lei, poderia sim haver essa intervenção. Tudo bem? É um posicionamento diferente, mas extremamente inteligente do nosso professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ainda quanto ao o recurso hierárquico impróprio, chama atenção para uma controvérsia, você acompanha lá na tela aí, e eu coloco lá para você, segundo a doutrina majoritária e o STJ, para que haja possibilidade de recurso hierárquico impróprio, tem que haver previsão legal, como nós defendemos. Trouxemos ainda o Celso Antônio falando da tutela extraordinária, ainda que não haja previsão legal em caso de descalabro administrativo, mas trago também para você um parecer da AGU, né, o AC 51, onde, né, de uma forma
preendente, a AGU fundamentando no artigo 84, se eu não me engano, inciso 2 da Constituição, diz que se o presidente da República exerce a chefia superior de toda a administração pública federal, ele poderia sim, a todo momento, rever os atos de todas as entidades da administração pública federal. Esse parecer, por mais que não lhe agrade, quem faz prova para concurso federal tem que respeitá-lo. É uma posição, está valendo esse parecer. Esse parecer ainda foi referendado pelo presidente da República mediante decreto, deixou de ser um parecer opinativo, tornou-se um parecer vinculante, uma vez que nós temos um decreto obrigando toda a administração pública federal. Esse parecer, que era apenas opinativo, passa a chamar-se parecer normativo, tudo bem? Então, existe sim a possibilidade de, na administração pública federal, você ter o recurso hierárquico impróprio, ainda que não haja a existência de lei fundamentado pela AGU, olhando para o presidente da República como chefe superior da administração pública, contrariando toda a doutrina, tudo bem? E a AGU, nesse parecer, ela avança, né? Ela ainda menciona a possibilidade de ser avocada às decisões das agências reguladoras, tudo bem? Isso se deu, na verdade, foi parar na AGU, foi uma consulta feita, eu não me recordo exatamente por que agência reguladora, né? Enfim, não estou conseguindo me recordar, mas, bem, não estou conseguindo recordar, e você tem aí essa possibilidade. Trago para você a literalidade, é sempre bom nós trabalharmos a literalidade, para você ver da onde surgiu essa criação da AGU, e você tem o artigo 84, compete privativamente, acompanhe na telinha, compete privativamente ao presidente da República, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração pública federal. E a administração pública federal engloba a direta e a indireta, razão pela qual, segundo a ótica da Advocacia Geral da União, poderia ser o presidente rever sempre e avocar sempre os atos da administração indireta. Tudo bem? Tranquilo? Bem, terminamos essa parte introdutória que justifica a criação da indireta. Você já está maduro, você sabe que tem que ter reserva legal, você sabe que tem que ter especialidade, você sabe que, embora seja uma nova entidade, o controle está aí, ele existe, tudo bem? Bem, e vamos trabalhar a autarquia. Eu digo para você que a autarquia é uma entidade da administração indireta, exerce função típica de Estado, é criada e extinta por lei. Tudo bem? Então, dessa forma, vamos trabalhar o conceito de autarquia, fracionando esse conceito para que você possa visualizar com mais propriedade. É uma pessoa jurídica de direito público, se comporta como se Estado fosse, possui bem público. Se tem personalidade jurídica de direito público, sempre que você estiver lendo alguma coisa e nessa leitura mencionar a expressão fazenda pública, a autarquia está dentro desse contexto. Fazenda nacional, a autarquia está dentro desse contexto. Um grande exemplo a trazer para você é o artigo 100 da Constituição, que faz menção, né, à exceção dos créditos de natureza alimentícia, a Fazenda Nacional sujeita-se ao sistema de precatório. Então, a autarquia está sujeita ao regime do precatório, que nós vamos estudar na sequência. Tudo bem? Então, a gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente avança. Um abraço e até a próxima.